E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme. E no vídeo de hoje a gente vai explicar um pouco sobre domínios, florestas e para que serve um domínio, o que serve uma floresta, como que funciona tudo isso. Bom, primeiramente, importante você ver o vídeo que eu falei um pouco sobre DNS. O domínio ele está muito atrelado ao DNS, já que o DNS é o Domain Name Server, é o nome de domínio, onde o DNS você utiliza o DNS para converter o IP para o DNS. Eu explico melhor num vídeo que está aparecendo aqui no card aqui em cima. Bom, vamos falar um pouco sobre domínio. Primeiramente, a gente tem que entender o que é um domínio. Quando a gente tem um domínio, qual que é a função dele? Ele controla todas as máquinas na rede. Ou seja, quando você ingressa uma máquina no domínio, essa máquina ela vai ser controlada por um servidor de domínio. Por exemplo, aqui a gente fez em um vídeo, a gente ingressou essa máquina aqui. Esse computador aqui, eu tenho total função sobre ele. Eu posso fazer várias funcionalidades dentro desse computador que o usuário aqui, vamos supor, quando eu logar com esse usuário aqui, uma série de regras chamadas GPO que você cria nessa gerenciamento de política de grupo. Você cria algumas regras que fazem com que o usuário tenha acesso a tal permissão, a tal coisas, fazendo assim com que você agilize cada vez mais o gerenciamento da rede. Muitas vezes, algumas empresas, a gente precisa de mais de um domínio. Por exemplo, a gente tem uma sede, um exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente fez como se a gente tivesse uma sede da empresa em São Paulo e uma sede em outro local. Aí aqui a gente entra em uma outra funcionalidade do servidor. Uma floresta nada mais é do que, por exemplo, aqui eu tenho uma floresta do domínio oranerd.sp. A gente pode ter vários domínios dentro da mesma floresta, onde cada um é dependente de si. Ou seja, eu crio as regras aqui em São Paulo, por exemplo, que não são replicáveis para o Rio de Janeiro e vice-versa. Se eu quero que as regras sejam replicadas, eu devo criar um domínio de uma maneira diferente, que eu vou até estar explicando um pouco melhor. Mas isso é a funcionalidade de uma floresta. Você consegue colocar vários domínios diferentes em diferentes ambientes, no caso, né? Nós temos também a relação de confiança do Active Director. O Active Director é o que o Windows usa para fazer a funcionalidade do domínio. O domínio nada mais é do que uma lista de computadores num banco de dados com todas as credenciais, todas as senhas, tudo que você precisa ter de funcionalidade em um local só. Fica muito mais fácil você administrar tudo em um local só. Por exemplo, aqui eu posso vir aqui no usuário Marcelo e alterar a senha dele. E quando ele fizer o login, ele vai ter a senha alterada. Eu não preciso nem entrar na máquina dele para ir lá na máquina dele, alterar a senha dele. E eu automaticamente, diretamente da minha máquina central, que é o servidor, eu consigo verificar isso e alterar a senha. Existe também um comando no Windows que você consegue ver quem é o controlador de domínio. Você vai dar fs. O comando é o seguinte, você vai vir netdom carry fsmo. Ele vai te mostrar toda a estrutura da rede de domínio. Ou seja, quem é o controlador de domínio principal, quem é o controlador de domínio secundário. Você vai conseguir ver através desse comando qual que é o computador. Você vai conseguir ver através desse comando qual é o computador que controla o domínio. Aqui nós podemos ver que o ORANERD-AD é o responsável pelo mestre de esquemas. Temos aqui também o PCD, todos os servidores que são os servidores de controlador de domínio. Vocês podem ver que aqui nós temos essa máquina diferente e aqui nós temos uma outra máquina. Esse daqui é o mestre de esquema. Ou seja, esse aqui é a máquina global da floresta. Aqui embaixo nós temos também as máquinas que são do domínio. Então a gente tem a estrutura da floresta e também a estrutura do domínio. Basicamente, o domínio ele é isso e tudo isso, na verdade, né? Porque o domínio ele se resume a você ter total gerenciamento do seu ambiente de rede em um só local. Quando você quer que todos os computadores da rede tenham todas as funcionalidades dentro de um computador só, você cria um servidor que vai controlar toda a rede e fazendo com que assim você consiga administrar de melhor maneira, da melhor maneira possível as máquinas.
Bom, espero que tenha ficado claro como funciona um domínio. Espero que você tenha entendido. Caso não tenha entendido, deixa aqui embaixo no campo dos comentários. Eu trago um vídeo mais detalhado ainda, falando um pouco mais sobre domínio. Então é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui!